Nós estamos celebrando a festa de Santo Antônio. Na verdade, para a nossa diocese não é só uma festa, é uma solenidade, porque é o padroeiro da diocese, né? Padroeiro da cidade também, mas da nossa diocese a gente dá ênfase porque todas as paróquias, de uma forma ou de outra, hoje celebram essa festa. Mas a nossa reflexão vai continuar sendo a reflexão a partir desta viagem ou deste passeio, né? Ou dessa peregrinação pelas leituras. E peregrinando pelas leituras de hoje, nós vamos conseguir sintetizar a mensagem que a liturgia hoje nos quer passar a partir de duas palavrinhas. Nós poderíamos transitar entre a misericórdia e a providência divina. Então é o que nós temos trabalhado, temos rezado nestas missas, né, de final de semana. Esta já é a nossa sexta missa, né? Graças a Deus, celebramos 2 ontem e essa é a 4ª nesse dia. E por onde nós temos passado, temos meditado um pouquinho sobre essa mensagem e essa, vamos dizer assim, essa dialética entre a misericórdia de Deus e, de alguma forma, a providência que aparece nos textos. Começando pela primeira leitura, que é um texto de Ezequiel, onde o profeta apresenta uma profecia de Deus para Israel, também para nós hoje, mostrando a força de Deus. E assim como Jesus fala em parábolas, ou falava em parábolas, também as profecias do Antigo Testamento e vários textos do Antigo Testamento possuem o gênero literário de parábolas. Hoje nós escutamos uma parábola também, né? Não somente no Evangelho, mas na leitura de Ezequiel. E a parábola é muito interessante, para mostrar não somente a misericórdia de Deus, mas a providência e o poder de Deus. Começa dizendo assim: eu vou tirar um broto da copa do cedro mais alto, vou plantar este broto, né, que eu vou tirar da copa do cedro mais alto, no alto de uma montanha. E este broto vai crescer tanto, se tornará uma árvore frondosa, maior do que todas, e os pássaros do céu virão, né, encontrar nela o seu abrigo. E como nós temos falado nas outras homilias, né, se a gente olha um pouquinho o detalhe dessa narrativa, a gente já fica com a orelha em pé, porque algo de especial essa narrativa tem a nos dizer. A gente brincava assim: não precisa ser jardineiro ou agricultor para saber que ninguém tira muda da copa de uma árvore, ainda mais da mais alta. Normalmente a gente tira muda de onde? Do pezinho. Então, se Deus está falando que vai tirar uma muda da copa do cedro mais alto, é uma linguagem estranha, né, para nós, né? Vamos falar assim, para quem sabe que a gente não tira muda de copa de árvore. Segundo, para quem conhece minimamente a geografia de Israel, sabe que a terra mais fértil não é montanha. A terra mais fértil em Israel é a planície do Rio Jordão, é lá que se planta. Então, com esta parábola, Deus está, na verdade, através do profeta, anunciando o seu poder e dizendo: ali onde você é infrutífero, eu faço brotar e nascer. Ali onde você não produz, eu produzo. Aquilo que parece impossível para vocês, deixe comigo que eu faço. É impossível tirar, né, vamos falar assim, é impossível que alguma coisa tirada da copa, né, da árvore mais alta, brote num terreno pedregoso. Eu faço isso. E o texto vai continuar dizendo: porque eu sou Deus, eu faço a árvore seca brotar e faço a árvore verde morrer. Termina o texto dizendo: eu sou o Senhor, eu digo e faço. Então, um texto para dizer para Israel: ó, se preocupem muito não, porque ali onde vocês não têm força, a minha força se manifesta. Então, uma mensagem de providência, né? Da providência de Deus. O Salmo vai retomar isso, principalmente todo o Salmo, mas no seu refrão, quando vai recordar a todos nós que é bom nós darmos graças a Deus, né? Ou seja, levanta esse sentimento de gratidão pelas coisas que Deus tem feito na nossa vida. O sentimento de gratidão em relação à misericórdia de Deus e em relação também à sua providência. São Paulo vem nos recordar na carta aos Coríntios a mesma coisa, a confiança na misericórdia. E a carta de Coríntios pode ser resumida assim, né? O que nós escutamos hoje. Apesar de vocês estarem vivendo, né, este tempo turbulento na carne, confiem no Senhor.
não se esqueçam de confiar no Senhor. Mas é uma confiança que implica também uma responsabilidade, é uma confiança comprometida. E Paulo vai dizer, porque mesmo confiando no Senhor, nós temos que abraçar a responsabilidade sobre as nossas ações, porque no finalzinho nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas das coisas boas ou das coisas ruins. Então aqui também um contraponto de São Paulo, que é: vamos confiar na misericórdia de Deus, vamos confiar na sua providência, mas confiar na misericórdia e na providência não significa cruzar os braços e deixar a vida caminhar, né, de qualquer forma, sem contribuir, né, sem dar a nossa parte. O Evangelho vai fechar de uma forma muito bonita todas essas leituras com a parábola que Jesus conta. São duas parábolas, a primeira também do agricultor, as duas estão conectadas ao agricultor, né? Mas a primeira, de uma forma muito mais forte ainda, vem trazer para a gente a providência, né, de Deus. Diz assim: o reino dos céus é como um homem quando lança semente. Ele lança semente e vai cuidar da vida dele, né? Vai trabalhar em outras coisas. E a semente vai crescendo, né? Vai germinando e vai crescendo, sem que ele até perceba isso, e chega um momento em que o tempo da colheita chega e ele vai lá para colher, né? Para dizer, né? Essa comparação muito bacana também, muito simples, mas muito bacana. E realmente, quando alguém planta alguma coisa, né, a gente não fica lá esperando, né, a semente crescer com a força do pensamento, né? Eu brincava essa manhã, a gente não fica assim, cresce. Não, a gente planta e realmente vai trabalhar, e a terra, né, se encarrega do resto. Mas tem o prévio, né? Tem as atitudes prévias. A primeira atitude é: nós não plantamos em qualquer terreno. Primeiro a gente tem que dar uma limpada no terreno, não é isso? Arar. Se precisar de um adubo, a gente dá uma adubada no terreno, abrir a cova direitinho. Tem o tempo de plantar, na verdade, o tempo de plantar, o tempo de colher. Não plantamos também qualquer semente. Então é uma parábola muito bacana para a gente perceber que a providência de Deus, ela é sempre a confiança que nós depositamos no Senhor, mas uma confiança que tem algo do comprometimento da nossa parte, né? De não guardar, por exemplo, a semente no nosso bolso, de não plantar de qualquer forma, né? Não precisamos ficar em cima lá esperando a semente crescer, né? Não precisamos disso, mas nós não plantamos de qualquer forma, não plantamos em qualquer terreno. É muito bonito isso, porque então nós vamos pensando, né, a nossa fé e a atitude da fé como uma fé comprometida. A confiança na misericórdia de Deus, a confiança na sua providência, é uma confiança de filhos, claro, uma confiança que exige de nós um salto na fé, mas não é uma confiança ingênua, né, de que, deixa para lá que Deus vai resolver as coisas, né? Agora a gente está no tempo do pensamento positivo, né? Pensa que acontece, não trabalha não para você ver se acontece, né? Então, é sempre a confiança comprometida. Por isso mesmo, na nossa igreja, a gente precisa fazer bem essa passagem, né? E quando eu falo fazer bem essa passagem, mais do que fazer essa passagem, talvez fazer um pouco o equilíbrio, ou retomar o equilíbrio entre a nossa responsabilidade e a confiança na misericórdia. Se por um lado a gente precisa, né, colocar o nosso esforço, né, colocar o nosso comprometimento, por outro lado, eu dizia esta manhã para vocês, nós precisamos expulsar da nossa igreja a mentalidade de ONGs e de voluntariado. Pode parecer muito estranho que eu vou falar com vocês aqui, mas eu já disse isso outras vezes e vou repetir. Na nossa igreja nós não temos voluntários, nós não somos uma ONG. Recordamos aqui o contexto vital do nascimento das ONGs, segunda metade do século XX, que está baseada na pura atitude de filantropia, que é muito bonito, né? Ou seja, por amor aos homens, por amor à humanidade, nós nos unimos num grupo para fazer o bem. Mas na igreja não é isso, não é só isso. Nós não somos uma ONG. E nós não temos voluntariado. Não existe voluntariado na igreja. O que existe então na igreja, Padre? Existe comunidade de
irmãos, homens e mulheres de fé, que abraçam uma causa. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa no voluntariado, né, a gente quase abre mão da providência divina. Quer dizer, eu estou ali porque eu quero, é a minha vontade que faz as coisas acontecerem. E se eu não posso dessa ONG, o que eu faço? É o mundo de ONGs. Não é assim que funciona na igreja. Vocês não estão aqui como voluntários. Vocês deveriam estar aqui como crentes. E o que vocês fazem, desde a devolução do dízimo, a oração que vocês prestam, né, ou o culto que vocês prestam, não pode ser só um ato de vontade sua, pura e simplesmente. Porque senão nós caímos no voluntarismo. Isto é uma heresia antiga, chamada pelagianismo. Pelágio que acreditava que o homem pode alcançar a salvação por si mesmo. Não é o caso. Já foi condenada essa heresia. Tem 1.700 anos atrás. Né? Há 1.700 anos atrás, a igreja decidiu que isso não era verdade. Então, por isso nós não somos voluntários. Por isso na igreja não existe voluntariado. Não existe voluntariado. Existem homens e mulheres de fé que evangelizam. Amém? É amém mesmo, tá? Nós não fazemos as coisas na igreja porque nós queremos fazer. Nós não estamos aqui, né? Eu repeti isso todas as homilias e não é por falta de conteúdo, não. É porque é importante que todo público que participe, alguns que participam mais vezes, pois escuta mais vezes, que escute essa mensagem, né? Para a gente até reconfigurar a nossa ação na igreja a partir da misericórdia, a partir da providência, mas a partir da responsabilidade. Então, nós não temos voluntariado, né? E aí, a mesma brincadeira que eu fiz de manhã, eu faço com vocês agora, né? Falava com os nossos fiéis das outras missas, né? Está sendo uma experiência, aliás, retomei isso no conselho paroquial ontem. Está sendo uma experiência muito positiva estar com vocês. Estou gostando muito dessa paróquia. Estou amando, mesmo tempo de pandemia, fazer o meu trabalho aqui. Mas eu não pedi para vir para cá. Não pedi para estar com vocês. E nunca pedi o bispo, nem superior, nem quando eu estava na ordem, e agora que eu estou na diocese, para ir para lugar nenhum. E também não exijo estar aqui. A igreja não é uma espécie, né, de, vamos falar assim, né, de, sei lá, de franquia, que a gente vai escolhendo onde que a gente vai estar. Não gostei disso aqui, não gostei dessa loja, eu vou para outra. Não pedi para estar, estou com muita alegria. Providencialmente eu estou aqui, amanhã estarei em outro lugar. Isso não quer dizer que a gente não sofra ao sair, né? Mas uma das características do cristão é acreditar na providência e unir a nossa vontade à vontade de Deus. Quando nós não unimos a nossa vontade à vontade de Deus, o que acontece? Imaturidade da fé. A gente se torna criança e a gente aí, então, cria às vezes ambientes que não são saudáveis para a fé, porque nós começamos a agir segundo a nossa pirracinha, nas pastorais, nas paróquias, a gente começa a fazer pirraça igual criança, né? Isso é muito feio, isso é muito complicado para nós, né? Então, acreditar na providência é acreditar que a minha vontade, aí os professores de português adoram isso, né? Simples, não vai de encontro, né? Mas vai ao encontro da vontade de Deus. Deus não é, de forma alguma, o nosso rival. Deus não é o seu rival. Ele quer e pode te fazer feliz, com certeza, né? E Ele quer abraçar a sua vontade, desde que a sua vontade seja uma vontade reta e santa. E Ele vai também purificando a nossa vontade. Por isso, nós não temos um simples voluntariado. Entenderam? Por isso não é um simples voluntariado. Porque não é a minha vontade. Não é a minha vontade. É o encontro entre a vontade de Deus e a vontade do ser humano que forma a igreja. E isso é providência, né? Por isso não se preocupem. Vocês não vão salvar o mundo e nem a igreja. Primeiro, porque o mundo já foi salvo por Cristo. Segundo, porque a igreja não precisa de salvação. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros. A igreja não precisa de salvação. Não fiquem como Marta, preocupados em salvar a igreja e salvar o mundo, perdendo tempo. Plantem a semente que foi dada. Não guardem a semente no bolso. Preparem a terra. Lancem a semente. Se vai produzir,
ou não, isso depende de quem? De Deus, não de você. E se você vai desfrutar ou não deste fruto também, não depende de você, depende de Deus. Isso é a entrega dos santos. Isso é a entrega dos santos que poucos entendem, né? Porque nós somos imediatos, voluntaristas, e a gente pensa que pode salvar o mundo, que pode salvar, né, as situações variadas. E aí a gente está com os burros na água quando a gente percebe que a gente não domina tudo. Pensei que dominava o meu casamento. Não domina. São duas pessoas aí, né? Se não existe amor e união de vontade, não é pelo domínio que você vai salvar seu casamento. Pensei que dominava essa pastoral. Se não é pela comunicação e pela graça de Deus, você não vai fazer nada na sua pastoral. Pensei que dominava, né, a minha vida pessoal. Grande ilusão. Você não domina o câncer que nasce ou não nasce, o acidente que acontece ou não acontece. Nós não dominamos praticamente nada na nossa vida, né? Isso não significa que a gente tem que deixar, né, a vida seguir sem nenhum freio, mas significa que nós precisamos confiar na misericórdia de Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Jamais, né, sermos omissos, mas jamais também acreditar neste voluntarismo absoluto que a nossa sociedade prega. Vai lá, você consegue. Tudo bem, eu acredito que algumas coisas nós conseguimos, mas absolutamente, né, nós não conseguimos, né, coisa alguma sem essa vontade, né, e sem essa ajuda de Deus. Espero que isso fique, né, para nós como uma mensagem no dia de hoje, né? Lancem a semente, preparem a terra, esperem os frutos, mas antes de tudo isso, coloque a sua confiança em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,